Tá gravando. Bom, nós temos uma provinha, sem ser essa semana que vem agora, na outra, né? Então, na segunda-feira é feriado. Então, a gente praticamente não vai ter... Deixa eu fechar aqui a janela um pouquinho. A gente não vai ter aula síncrona, mas nós vamos ter atividade, né? Para complementar a somatório das que já foram encaminhadas, né? Então, nós temos aquela que valeu 3 pontos, essa agora que eu deixei valeu 25, estão fazendo, né? E vou deixar para ver se a gente complementa o restante, para dar os 50 pontos, né? Pra dar os 50 pontos. Isso aí é a tarefa, tarefa difícil, meu Deus. Cara, fazer a somatória desses pontos aí. Né? Para vocês também tem que trabalhar, né, para atender esse requisito aí. Não tá fácil. Mas vamos nessa, né? Aí, assim, a prova vai girar em torno da matemática, né? As aulas estão sendo gravadas. Eu sempre tenho colocado lá as aulas, né? Nós estamos já na 4ª semana, né, de aula. Não parece, né? Mas por incrível que pareça, nós já estamos na 4ª semana de aula. É muita coisa. E a gente não percebe, mas a coisa anda, né? Tá andando. Então, eu vou deixar para vocês. Não terá aula segunda-feira síncrona, mas terá atividade. Aí eu comunico, posto, deixo um recado para a Isabela, né? Ela passa para vocês, que ela é muito responsável. Eu acho que vai dar certo, né? E a gente vai seguindo. Eu tirei cópia de um artigo hoje, muito bacana, sobre benefício assistencial, né? A gente vem discutindo as relações jurídicas no âmbito da seguridade, falando de previdência, assistência à saúde. E esse artigo ele está atualizado, é um artigo recente que eu li, eu digitalizei ele, está digitalizado certinho na sequência. Vou postar lá para vocês. Pode ser que eu peça alguma coisa dele, tá? Mas eu vou deixar postado como discussão, debate, para vocês lerem, atualizar também, deixar atualizado. É um artigo muito bom, excelente, tá? Ele traz modificações, traz uma discussão sobre esse critério de renda inferior a 1/4 do salário mínimo, né? Muito interessante. Os requisitos de acesso, bacana, tá? Benefício assistencial, chamado BPC, né? Bom, nós vamos retomar aqui a nossa aulinha. Os slides, esse slide está lá no Liceu, tá? Deixei lá no Liceu. Vamos retomar aqui o nosso bate-papo, né? E aí vou compartilhar aqui com vossas excelências, né? Bom, a gente vem trabalhando nessa questão dos regimes, né? Eu não sei se na aula passada eu já comecei a falar. Nós terminamos aquela parte introdutória de princípios, né? Seguridade, princípio de previdência social. E a gente começou a analisar os regimes, né? Não sei se eu parei aqui, mas veja bem, eu não sei se eu cheguei a definir um regime. A previdência social, que compõe a Seguridade, ela tem 3 regimes: geral, próprio e complementar, né? O que garante um regime previdenciário?
Um regime previdenciário, ele garante aposentadorias e pensões. Ele define os benefícios, a população que vai ser coberta, né, vai ser atingida mediante contribuição. É um desdobramento, né? É uma relação previdenciária, mas para atender um determinado setor, o regime, né, vai atender o setor privado, é o chamado regime geral de previdência social. Os sujeitos desse regime, no caso do regime geral, são todos trabalhadores do setor privado, né? Profissional liberal, empregado, empregada doméstica, vendedores ambulantes, feirantes, o profissional liberal, né? O encanador, eletricista, todo mundo, professor, o que está no setor privado pertence ao regime geral, né? Então, o maior regime previdenciário brasileiro é o regime geral, porque ele atende, né, a massa trabalhadora, né? E aqueles também que não trabalham, mas se quiserem podem contribuir, né? Que mais? Queria destacar aqui os sujeitos. Então, quem é o gestor desse regime? É o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Então, se você tiver um conflito de interesse, um problema, né, um embate com essa autarquia, porque é uma autarquia federal, você vai buscar abrigo na Justiça Federal, né? Por conta da condição de pessoa jurídica, uma autarquia, um ente federal, federativo, um ente que pertence ao governo federal, à União, né? E com personalidade jurídica própria, porque uma autarquia tem a pessoa jurídica de direito público, né? Criada por lei, né? Então tá aí. Nós temos hoje quase 30 milhões de aposentados e pensionistas. Imagina, o INSS aqui é o gestor desse regime. Imagina a quantidade de gente, né? E a situação de atendimento é precária, podia ser melhor, a gestão podia ser mais eficaz, né? O segurado merece ser tratado, aquele que contribui, merece, né, um atendimento rápido. Nós tivemos aí um gargalo, né, um problema sério no final do ano, ainda está tendo, né, um contingente aí de pessoas esperando, né, o benefício ser concedido, realização de perícias, não pode, né? Se eu bato as portas da agência da Previdência, eu preciso do benefício para ontem, não é para hoje, não é para ontem, né? Porque é para alimento, natureza alimentar. Isso é muito sério, né? Essa gestão é muito séria. Nesse atual governo, isso é muito ruim, né? Péssimo, do seu ponto de vista da gestão do sistema previdenciário. Está sendo bom para as outras áreas, mas na área previdenciária, um horror, né? Eles fizeram a reforma, sabiam que ia ter, né, uma demanda muito grande de pedidos e não se prepararam para isso. Isso é má gestão, né? Isso é péssimo, muito ruim. Bom, prestações. O que esse regime oferece? O regime geral oferece aposentadorias por idade, especial, invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-família, salário-maternidade, pensão por morte e auxílio-reclusão e abono. Bom, nesse corpo de benefícios previdenciários, né, o que é um benefício? Benefício é uma prestação pecuniária, né? Se eu fico doente, né, incapacitado temporariamente, recebo um auxílio-doença. Se eu fico inválido, uma aposentadoria por invalidez. Se eu atinjo uma idade, né, avançada, aposentadoria por idade. Então, o benefício é uma prestação pecuniária, paga pelo regime geral, pela Previdência Social. Então, essa ideia de regime é muito importante vocês terem isso em mente, né? Porque o regime ele vai atender exatamente isso que eu mencionei, um segmento da população, né? Bom, em relação aos benefícios,
Vocês podem observar que nessa relação de benefícios aí do regime geral, já não se contempla mais um benefício que foi extinto, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Essa modalidade de benefício não existe mais, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, nós vamos observar que tem a idade aos 65 anos, com a regra nova, né? Homem 65, mulher 62, né? A aposentadoria especial, que é uma modalidade de aposentadoria, ela é concedida para quem está em atividade de risco, né? Antes da reforma, a gente aposentava com 15, 20, 25 anos de contribuição, sem exigência de idade. A reforma passou a exigir idade para esse benefício, tá? Infelizmente. Então, além do tempo, ela exige a idade, tá? Para a concessão desse benefício. Esse benefício é emblemático, difícil de analisar, difícil da Previdência conceder. Ele teve mudanças legislativas ao longo dos anos, né, que alteraram a sua estrutura de acesso. Não é fácil, não. É um benefício muito importante, né, porque ele é pago para quem está em atividade de risco, né, setores de mineração, setor petroquímico, setores, né, de alto grau de contaminação. As pessoas aposentam com um tempo menor. A aposentadoria por invalidez continua, né? Chamada de incapacidade permanente. O auxílio-doença, auxílio-acidente, o auxílio-doença é para incapacidade temporária, o auxílio do acidente é... Esse benefício é muito curioso, né? O auxílio-acidente é um benefício muito interessante. Ele é concedido à pessoa que... Suponhamos que você sofra um acidente, né? E fica afastado. Você se recupera, fica recuperado, volta a trabalhar, mas você ficou com uma pequena sequela na sequela do acidente, uma sequela física, né? Essa sequela pode te prejudicar na sua produtividade. Aí, prevendo isso, esse auxílio-acidente é para, né, cobrir essa pequena perda, né, que você teve, que não te atrapalha a voltar a trabalhar, mas que pode resultar numa diminuição do seu ganho mensal. É isso, é exatamente isso que eu falei. Tá? Exatamente isso. Vou dar um exemplo. A melhor coisa que tem é exemplo, né? Um rapaz foi meu aluno e ele um dia falou para mim, não sei se eu mencionei isso para vocês, professor, eu tive um acidente há 8 anos atrás. Eu fiquei, um acidente de carro, tive um acidente, uns estilhaços de vidro foram para o meu olho, né? Eu fiz cirurgia, retirou tudo, eu voltei a trabalhar, mas ele não dirige, muita luminosidade, ele tem problema. Quer dizer, ele trabalha. E ele, então, queria pedir o auxílio-acidente, né? E foi negado administrativamente, mas judicialmente foi concedido. Então, o auxílio-acidente é exatamente isso, ele tem essa característica, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Está tudo certo aí? Hein? Hein, pessoal? Sim, professor. Tudo certo. Pensão por Tudo morte. certo. A pensão por morte, né? Que é um benefício concedido aos dependentes do segurado. O auxílio reclusão, que é um benefício muito criticado pela imprensa, por alguns segmentos, né? Principalmente o pessoal mais conservador, acha que o Estado está pagando benefício para bandido, mas não é. Ele é concedido para os dependentes do segurado, né? Ele não é um benefício de bandido. Ele é um benefício de dependentes de filhos, esposa, companheira da pessoa que foi presa,
um segurado que foi preso. Bandido não é segurado, gente. Bandido é bandido. Quem vive de bandidagem não trabalha, né? Aqui, Professor, para receber esse benefício, ele tem que ter trabalhado. Isso quando foi preso? sim, exatamente. E tinha que estar na condição de segurado da Previdência para receber o benefício. Interessante, né? Tem que estar na condição de segurado, né? E é gerado com a reclusão dele. Às vezes a pessoa está trabalhando, comete um delito, né? Mata um colega de trabalho por agressão, uma discussão, perde a cabeça, ou, né? Mas acontece tudo na vida. Uma briga de trânsito, né? A pessoa te xinga de tudo quanto é nome, né? E você acaba perdendo a cabeça e matando a pessoa. Isso pode acontecer, né? E aí, você já viu, a pessoa vai presa, né? Vai ser condenada, ela, né? Então, se for preso em flagrante, isso tudo aí pode acontecer. Não, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, né? Mesmo que seja briga de trânsito. A gente tem que aguentar firme, né? Pode xingar à vontade. Não tem problema, né? Paciência é a vida, né? É melhor você evitar problema. Quer passar? Passa, pode ir embora. Todo seu, né? Depois que a gente fica velho, essas coisas pra gente, ó, eu não tô nem aí, né? Ando devagar, se quiser passar, ando no lugar certinho para passar, não tem problema, né? Vamos lá. E o último ali é o abono, né? Que é o chamado 13º salário dos aposentados e pensionistas. Então, agora mesmo o governo antecipou, né? Está pagando a segunda parcela do abono. Aposentados e pensionistas recebem esse abono. Eu não pus aqui o bate-papo. Vou ver se tem aqui bate-papo. Ah, olha, a Liliane me avisou que eu tinha terminado a parte do regime próprio. Mas, não, vamos voltar lá no regime próprio, Liliane. Né? Foi até bom que eu esqueci, porque tem muita coisa para explorar ainda. Tá? E o senhor já falou mais coisas do que falou na outra aula. Oi? O senhor já explicou mais coisas do que falou na outra aula. Ah, tá. Pois é, isso é bom, né? Faz vocês relembrarem também, é legal, né? Repetindo também a gente aprende, né? Obrigado, viu, pela sua interferência aqui e a sua observação muito oportuna. Bom, então eu terminei o regime próprio e, em relação ao financiamento desse regime, eu já tinha dito, né, conforme a Liliane me lembrou muito, com muita propriedade, o financiamento é feito pelos segurados, a empresa e o Estado. Os benefícios são limitados, né, ao teto mínimo e ao teto máximo. Então, ninguém recebe menos do que R$ 1.045, que é o salário mínimo, né? E ninguém recebe mais do que R$ 6.106, que é o teto máximo do INSS hoje, do regime geral, né? Ah, e se a pessoa ganha mais do que isso? Se ela ganhar mais, ela não vai contribuir pelo que ela ganha, né, no valor superior ao teto máximo. Então, se eu ganho 8.000, eu não vou contribuir para o regime geral com base em 8.000. Eu vou contribuir com base em R$ 6.106, tá? Porque é o teto. A Previdência não vai me pagar nada além, né, desse teto. Então, não é justo também que eu contribua, né? Se eu ganho mais, não é justo que eu contribua sobre o valor sendo superior, né, do que o valor que eu ganho. Vai limitar o teto, tá? Esse teto sempre existiu, gente. Nenhum regime previdenciário vai pagar a aposentadoria, a não ser o próprio, com as irregularidades que ele já teve, né, de vários anos, de décadas, de 40 anos de desmando de gestão do regime próprio, que a gente vai encontrar aí aposentadorias absurdas, né? Mas no regime geral, como eu disse, o regime geral é da torcida do Corinthians, né? É a população, torcida do Flamengo, é o povão, né?
média dos benefícios não passa de 3 salários mínimos, tá? É o regime da população, né? Mais carente, é a média salarial, né? Das pessoas é a média de 3 salários mínimos, né? Pago, desculpa, pago pelo regime geral. Deixa eu tomar um golinho de café aqui para esquentar a garganta. Bom, vamos voltar lá no regime próprio, para a gente... regime próprio danado. Então, nós já vimos aqui esse detalhe importantíssimo, né? Regime próprio. Gente, esse regime... Quando é que foi criado o regime próprio? O regime próprio veio com a Constituição Federal de 1988, né? Antes da Constituição de 88, não sei se, né, vocês não tinham nem nascido, porque a maioria é da década de 90, né? Não é isso? Ou eu estou errado? A Isabela está entrando aí. A maioria é da década de 90, não é não? Pois é, em 1988, em outubro foi promulgada a Constituição, né? E ela... O que existia antes dentro da administração pública? Existia alguns cargos que eram de natureza estatutária e outros que eram seletistas. Então, havia uma dualidade de regime dentro da administração pública. A Constituição de 88 veio, né, passou uma tesourinha. Ela estabeleceu um regime jurídico único, né, para os servidores públicos estatutários. Então, no âmbito da administração pública direta, autarquias e fundações públicas, o regime é regime próprio, né? É o regime jurídico único. E, no artigo 24 da lei da Constituição, se permite que cada ente federativo crie o seu próprio regime previdenciário, né? Então, nós temos hoje 5.000 e poucos municípios no Brasil. Acho que mais da metade tem regime próprio previdenciário. Se não tiver, vai para o regime geral, né? Então, a nível de Estado, União, município, Distrito Federal, eles concorrem, podem criar seus regimes previdenciários. Um dado curioso na reforma previdenciária, com a emenda 103 de 2019, que vocês não podem deixar de perceber isso, é que a reforma deixou para os entes, os estados e municípios e o Distrito Federal fazerem as suas reformas previdenciárias. Porque a reforma, ela só mudou as regras dos servidores públicos federais. E cada estado, né, e município tem que fazer a sua reforma adaptando ao que a emenda constitucional, né, estabeleceu. Isso é uma novidade, porque antes as reformas anteriores que nós tivemos, era linear, valia para todos os entes federativos, regra geral, né? Agora não, para evitar, né, embates aí na aprovação da reforma, decidiu que os estados e municípios façam as suas reformas adequando, né, ao que a emenda constitucional 103 de 2019 prevê, que não é pouca coisa, né? Bom, então, o regime próprio é dos servidores públicos estatutários. Aqueles funcionários, sentido genérico, que ingressaram por concurso em empresas estatais, né? Administração pública indireta, a sociedade de economia mista, empresa pública, né? Eles são regidos pelo regime geral, não é pelo regime próprio. Regime próprio é só para administração pública direta, autarquias e fundações públicas, tá? Gravem bem isso, ok? Vocês não podem esquecer. Então, aqui, o que eu quero destacar de importante, né? O regime próprio, ele está todo configurado no artigo 40.
né? O regime geral é o artigo 201. Então, se você quiser saber de regime geral, é só olhar as regrinhas do artigo 201, né? É o regime, atende ao regime geral. O regime próprio, as regras dele, está no artigo 40. Tá? O artigo 40 traz o seguinte, veja bem, aqui já estou falando já da reforma. Veja bem, já estou falando da reforma. Aqui já é o que a reforma mudou. O que a reforma mudou? A reforma mudou idade, né? Ela mudou, ela retirou aquela aposentadoria voluntária, né? Aos 60 anos, 35 de contribuição, mulher 55, né? 25, 30 anos de contribuição, não tem mais, né? Então, qual é a característica? Os sujeitos dessa relação é o servidor público estatutário e o ente federativo, qualquer ente, né? O órgão gestor, geralmente, os entes federativos elegem, criam uma autarquia, ou a própria administração direta faz a gestão do regime próprio, né? As prestações são as que estão previstas no artigo 40. Se a gente pegar o artigo 40 com a redação que ele está agora, mesma coisa. Então, o que o servidor vai aposentar de que jeito? Aposentadoria por invalidez permanente, compulsória aos 70 ou 75 anos, voluntariamente aos 65 anos de idade, se homem e se mulher, com 25 anos de contribuição, né? E pensão por morte. O que mudou? Mudaram algumas coisinhas aqui, né? Olha, se a gente for observar, a redação do artigo, eu estou com a Constituição aberta, até aconselho vocês ficarem com ela aberta, porque vira e mexe a gente vai falar nós estamos comentando sobre a reforma, né? Mas se a gente for lá no artigo 40, já tem a redação nova, né? Vocês querem ver? Olha só. Veja bem. E tem até um livrinho aqui, muito bacaninha. Quer ver? Que traz a redação diferente. Só para vocês verem. Vê se eu acho aqui. Professor Wagner Balera. Vamos ver. Artigo 40. Diz assim, ó. Cadê? Eu estou aqui tentando facilitar a vida, né? Olha só. Artigo 40. Muito bem. Olha só. Interessante isso daqui, né? O que era o que... E agora, o que a redação antiga com a redação atual. Antes da reforma, estava assim a redação do artigo 40. Aos servidores titulares de cargo efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, né, e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público. Isso quer dizer que um ente público também contribui, né? Não ser um ente federativo, ser um município, ser o Estado, ser a União, contribuem, né? E os servidores ativos e inativos, né? E dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto nesse artigo. Aí, daqui 10 minutinhos a gente tem, né? Aí diz o seguinte: os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados seus proventos a partir dos valores fixados no parágrafo 7º para a terceira a 17º, por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais, né, ao tempo de contribuição decorrente, né, de acidente, moléstia, etc., compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos ou 75, né? Voluntariamente
desde que cumprido o tempo de mínimo de 10 anos, né, efetivo no serviço e 5 anos no cargo efetivo, em que se dará observadas as seguintes condições: 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, 55 anos de idade e 30 de contribuição se for mulher, né? E que mais, né? E aos 65 anos de idade, se o homem 60 anos, com proventos proporcionais. Então a redação mudou, né? Se a gente for olhar aqui, já não tem mais a configurar a aposentadoria essa aos 60 anos com 35 não tem mais de contribuição, homem, mulher 55 e 30 de contribuição, ela não tem mais, né? Então houve aí uma mudança, né, na redação, tá? Na estrutura. Então esse é um detalhe importante, né? O caput, a nova redação está assim, ó: o regime próprio dos servidores titulares de cargos terá caráter contributivo, solidário, mediante contribuição dos respectivos entes federativos, dos servidores ativos, de aposentados, pensionistas, observado critérios que preservam o equilíbrio financeiro atuarial. Aí vem e fala dos benefícios, né? Que é um pouquinho, houve uma redução. Então, se a gente observar a redação, eu já fiz aí de acordo com a nova configuração para vocês. Então, aí, ó, né, essa é a regra permanente. É o que está aí. Hoje, quem ingressar na administração pública, né, e for observar que como que me aposenta, é esse critério aí. Tá? Ou ele aposenta aos 75 anos, né? Ou ele aposenta com a idade de 65, homem, né? E 25 de contribuição, né? A mulher 62, não é isso? Com 25 anos de contribuição. Então, esses são os benefícios: compulsória, invalidez, a idade aos 65, homem, 62, mulher, e 25 anos de contribuição. Não tem outra saída. Essa é a regra permanente, é a regra do artigo 40 atual com a reforma. Vocês perguntaram para mim se a gente ia falar muito, né, da reforma. Eu já estou falando. Essa configuração que eu dei aí para vocês, que está espelhada aí no projetada, já está com a nova sistemática do regime próprio, né? A do regime geral também, tá? Que se a gente for olhar, já não tem mais ali benefícios que eram previstos. Aí você me pergunta, mas e esses benefícios? Como ficam? Esses benefícios que foram extintos, eles entram como regra transitória, né? Então, as pessoas que ainda, quem estava trabalhando e vê a emenda, terá direito, terá acesso, né, dentro de uma regra transitória, e poderá aposentar seguindo, né, os critérios estabelecidos nas regras transitórias. Para a regra atual, para quem entrar agora, que vai ser servidor, é o que está aí. É exatamente isso que eu coloquei para vocês. Nós vamos ver as regrinhas transitórias, não agora, né, mas a gente vai comentar um pouco sobre elas na hora que a gente for analisar os benefícios, né? Nós vamos ter um momento que a gente vai analisar cada um desses benefícios aí, tá? É um slide que eu tenho, a gente vai fazer análise. Gente, alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu estou falando aqui pra caramba, né? Vocês estão caladinhos, né? Tá claro o que é regime geral, o que é regime próprio. Os dois regimes, tanto geral quanto próprio, são regimes públicos de previdência social, tá? A relação jurídica de ordem pública. O INSS atende o pessoal do setor privado, mas a relação é pública. Eu sou aposentado, minha relação é com uma autarquia federal. Eu tenho que fazer prova de vida, eu tenho que prestar informações quando necessário, eu tenho uma série de obrigações para formar meu endereço, né?
Então, é minha relação de ordem pública, não é de ordem privada. Se eu tiver um conflito, né, se eu não atender, a Previdência pode cancelar meu benefício. Né? Pode cancelar. Se não atender um chamado, não fizer minha prova de vida adequada. Tudo isso é importante. Tá? Então, esses dois regimes, geral e próprio, são públicos. Certo, gente? Alguma dúvida? Em pessoal? Professor, Fala, Samuel. já tá. Eu não entendi bem a regra da, da, da reforma aí. Quem está no período de aposentar vai ficar ainda com o jeito que era antes. E qual que é a pessoa que tem que idade, que falta quantos anos para aposentar, que vai enquadrar já direto na reforma? Olha só, o artigo aqui, deixa eu achar o artigo da, não sei se é o 13, né? Os segurados, veja bem, deixa eu colocar aqui. A emenda constitucional, a 103, regra de transição do regime próprio, está aqui, quer ver? Vou passar para você. Olha só. As regras de transição do regime geral, os artigos 15, 16, 17 da emenda 103, que é a emenda da reforma, que é a reforma previdenciária, esses artigos trazem as regras de transição, né, do regime geral. Isso é importante vocês gravarem. 15, 16, 17 trazem as regras de transição, 15, 16, 17 e 18. O que é regra de transição? Ora, suponhamos que eu, em outubro do ano passado, já tinha 16 anos, 18 anos de contribuição, mas não tinha idade de 65. Estava com a idade de 62 anos. Faltando aí 3 anos para me completar 65 anos. Ora, com essa situação, eu não aposento. Eu não posso invocar direito adquirido, porque faltavam 3 anos. Pode faltar um mês. Tem gente, às vezes falta um mês, já pensou? Aí você cai numa regra de transição. Né? O que é essa regra de transição? Ela vai contemplar, né? Daqui a pouquinho ela vai fechar, tá? Eu vou voltar a esse assunto da pergunta do Samuel. Menos de 1 minuto, tá? Então daqui a pouco a gente volta. Aí eu vou responder essa colocação do Samuel sobre a regra de transição. São artigos 15, 16, 17 e 18. Eu estou dando um exemplo, né, de como que isso vai funcionar. A gente pode ir aqui eu dei um exemplo da aposentadoria por idade, vou mostrar para vocês, né, como que o legislador contemplou no artigo 18 a regra de transição para aposentadoria por idade, né? Então eu disse, faltando 3 anos, eu vou entrar numa regra de transição, né? Essa regra de transição, ela vai me permitir que aproveite o meu tempo para trás, a idade que eu já tenho, para